Existe uma razão para olharmos para os outros como rivais e nos limitarmos à comparação e à competição. Temos um inimigo que ataca nossa mente, nossa vontade e nossas emoções na tentativa de que nos voltemos contra nós mesmos e contra aquele que nos cerca. É um ciclo que nos isola de conexões íntimas, confunde nossa identidade e limita o nosso propósito. Bora de resenha? 100 Rivais, de Lisa Bevere, foi o livro que nós lemos no Clube do Livro do mês de julho e que livrinho maravilhoso! Eu tava com uma expectativa nota 7 e assim, superou total as minhas expectativas. É um livro do começo ao fim, cajadada na nossa cabeça, de tão bom que ele é. Lisa começa esse livro nos ensinando sobre pararmos de olhar para a vida dos outros, pararmos de nos apegar a essa comparação que o mundo nos ensina que nós precisamos ter. Ela fala bem assim, ó, ele tem seus olhos sobre nós para podermos levantar nossos olhos para ele. E depois? Bem, quando fizer isso, em vez de competir pelo que nunca foi destinado a você, você terá energia para descobrir o que é verdadeiramente seu. É um livro que do começo ao fim fala bastante sobre comparação. Eu confesso que eu comecei lendo esse livro tentando entender o título, Rivais. O que seriam rivais? Será que a autora ia falar sobre pessoas? E na verdade, ela fala assim sobre pessoas. Tem um capítulo que ela vai falar sobre isso. Mas ela fala mais sobre nós mesmos. Sim, parece que a nossa maior rival é a gente. E aí, falando sobre comparação, para a gente descobrir o que é verdadeiramente nosso, a gente precisa estar olhando para Cristo. O primeiro passo para descobrir quem nós somos e vencer essas rivais é olhando para Ele e conhecendo quem nós somos através dele. E é legal que o começo do livro ela fala sobre a comparação e ela tenta mostrar o quanto que Deus nos ama, que Ele nos ama unicamente. Que se Ele amasse todo mundo igualmente, a gente conseguiria medir o tamanho do seu amor. Mas por amar cada um unicamente, nós não conseguiremos medir o tamanho do amor que Ele tem por nós. Ele nos ama unicamente porque nós somos únicas. Por isso que a gente precisa parar de olhar para a vida da Dona Maria e se comparar a ela. O amor que Ele tem por nós é único, o sonho que Ele tem por nós é único. E quando a gente começa a entender isso, a gente para de se importar com Dona Maria, com Dona Ana. E na verdade a gente começa até a ter orgulho de, uau, olha como Deus também ama ela. Ou melhor, olha como Ele ama ela, olha o que Ele chamou ela para ser. Mas não como um sentido de comparação, mas de que amor lindo é esse, que olha para a pessoa e vê algo único nela. Algo único que não é achado em outra pessoa. Santo Agostinho ele diz bem assim, que Deus ama cada um de nós como se só existisse um de nós. O amor de Deus ele não pode ser comparado com uma fatia de bolo que os pais cortam igualmente para cada filho, para que não haja nenhuma competição, briga, show. Eu lembro que quando eu era criança e a minha mãe ia servir refrigerante pra gente, só tinha um pouco, ela tinha que servir igualmente nos copos, igualmente para mim e para os meus dois irmãos. Se um tivesse um pouquinho mais, com certeza ia ter choro em volta da mesa e briga, e você ama mais ele e ele é o mais preferido. O maravilhoso amor de Deus não é sujeito a porções. Não é porque o tamanho da Dona Maria é maior que o meu é menor, que isso significa que o amor dele é maior por ela e menor por mim. Não é sobre isso. Entender que o amor de Deus é único e que nós somos suas filhas únicas, cada uma com a sua grande, maravilhosa identidade, exclusividade, não precisaríamos ter rivais. A gente ia parar de competir uma com a outra e, na verdade, a gente ia começar a incentivar uma a outra. Por isso que nós não precisamos lutar para ter um lugar na mesa ou para ganhar a atenção de Deus. Ninguém pode tirá-la ou substituí-la. Você é única. Lisa, ela também deixa claro que nós vamos ter rivais. E isso é até pesado de falar, né? Como assim eu vou ter rival? Meu Deus do céu. Mas não é sobre a gente, né? É sobre o que nós estamos servindo. Então vai haver raiva, vai haver briga pelo que nós estamos, por quem nós estamos servindo. Quando eu tiro o eu da jogada, aí eu começo a entender do porquê dos rivais, sabe? Não é sobre mim, é sobre o que eu tô carregando, né? Não é porque eu estou falando na internet, é sobre o que eu estou falando. Não é sobre o que eu estou falando num curso, é sobre o que eu estou falando. Não é porque eu estou falando com mulheres, mas é sobre o que eu estou falando. Afinal, o mundo odeia Deus, logo o mundo odeia os filhos de Deus. E talvez o inimigo esteja bem aí usando uma pessoa para te calar, te diminuindo, te menosprezando.
E aí onde você deve continuar. Se você percebe que está tendo aí um burburinho, é porque você está fazendo alguma coisa diferente. Então nós teremos rivais, mas esse não é o plano de Deus, né? Vale sempre lembrar que nós estamos vivendo em um mundo caído. Então existe o pecado, existe a sujeira, existem pessoas que estão cheias do pecado e que não olham para você como um propósito, mas sim como uma ofensa. Tem um capítulo que eu gosto bastante que fala Gênero Sem Rival, que é onde a Lisa fala sobre a perseguição que as mulheres sofrem dentro da igreja, não podendo participar do corpo, liderar, cuidar de outras mulheres. E elas são tituladas só como aquelas que devem cuidar da sua casa. Esse assunto é um assunto muito delicado e confuso, mas a Lisa traz de uma maneira muito simples, assim, e direta, sabe? Dolorida, de como nós precisamos falar sobre esse assunto. A justificativa que eles usam lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala que a mulher deve ouvir, né, não deve ensinar e tudo mais. E eles acabam esquecendo de estudar todo o contexto desse texto, né, entendendo o que estava acontecendo ali por trás do que Paulo estava falando. Quando Jesus ele falou que nós tínhamos que ir por todo mundo e pregar o evangelho, ele não falou isso somente para homens, ele falou para todo mundo. E nós temos exemplos históricos de mulheres que ganharam vidas para Jesus através do seu sim, através da sua vontade de ir e servir. Então hoje eu vejo líderes que mais calam do que têm vontade de ensinar as mulheres. Imagine se eles pegassem essas mulheres e ensinassem, né? E colocasse essas mulheres para cuidar de pequenos grupos de outras mulheres e crianças e adolescentes, o quanto o evangelho estaria avançado e não do jeito que está. Então é um assunto que ela traz de uma maneira assim muito clara, muito pontual e extremamente importante e que nós precisamos falar bastante nesse tempo de hoje. Então se você comprar esse livro só para ler este capítulo, você vai ficar assim já extremamente impactada. O mais legal desse livro é que eu comprei ele pensando que ela falaria sobre rivalidade feminina. Ela fala sobre medo, ela fala sobre confusão, ela fala sobre amor, ela fala sobre tantos assuntos que eu pensei que não estaria dentro desse livro, de verdade, assim, eu fiquei perplexa, do tão bom que ele é. Tem um capítulo que ela fala sobre sermos poços fundos e não poços de desejos, que é basicamente o quê? Poço fundo é aquela pessoa que se afunda e conhece a verdade de Deus, que come e bebe da palavra, aquela pessoa que busca conhecer a Deus todos os dias, que se conhece através dos olhos de Deus e que quando ela é questionada por algo, ela usa a Bíblia para justificar a sua resposta. E um poço de desejo é aquela pessoa que faz o que a outra quer ouvir. E aí ela nos incomoda. Você quer ser quem? Você quer estar com quem? Você quer estar com essa pessoa que é um poço de desejo ou um poço fundo? Você quer ser essa mulher que é um poço fundo ou um poço de desejo? E ela vem nos instigando através disso, você não deve ter o medo como rival, mas você deve ter um amor como seu aliado. E aí ela vai trazendo, né, a comparação, a confusão. Então, assim, é um livro que foi um despertar da minha vida. Eu acho que de todos os que eu li, esse foi um dos que mais eu marquei e que mais estou trazendo conteúdo para cá, usando ele, do tanto que ele mudou a minha cabeça para muita coisa. Bom, para não delongar tanto, compre esse livro, junta algumas amigas, leia junto, discutem, levem isso para os seus líderes, conversem sobre esses temas, porque assim, é um livro que vale muito a pena você gastar tempo. É um livro que é curto, você consegue ler ele em 25 dias, 10 folhas por dia, tá? Até menos ou mais, dependendo do seu nível de leitura. Convida suas amigas para ler, sabe? Faz um clube de leitura com esse livro e depois me conta o que vocês acharam. Se você quiser comprar, o link para comprar tá aqui na bio desse vídeo ou lá no meu Instagram também. Tô fazendo um destaque com esses livros e boa leitura. Eu espero que vocês gostem da mesma maneira que eu gostei. Esse aqui tá no meu top 5 dos melhores livros que eu li até agora no ano de 2024. Então é isso, um beijo, até a próxima resenha, tchau!